Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer essa pinturinha. Vamos ver o passo a passo? Eu vou começar fazendo aqui um fundo. Essa cor é jatobá, mas você pode estar substituindo por caramelo, mostarda, enfim. Cor que você tiver, o que você gostar aí na sua casa, tá certo? Aqui, olha, eu vou vir nessa região de dentro, né? A gente começa sempre com a parte assim mais adentro e encostando bem nos elementos, para deixar escuro, mais escuro que der a região de dentro, que é a parte onde recebe menos luminosidade. Cuidado com aquela sombra, né, que a gente fica um pouquinho com medo. Aí vem assim, ó, e vai deixando escuro para fora, aqui, assim, ó. Aí vai esfumaçar para fora e, de certa forma, esfumaçar para dentro. Aí não fica aqui, ó, com essa região bem, com acabamento bem feitinho. Esse acabamento aqui, ele é bem importante, deixa bem escurinho aqui. Para fora, vai esfumaçar. Deixa eu vir aqui. Costumo trabalhar mais essas regiões, fica mais adentro, né, do nosso trabalhinho. Não precisa você dar a volta em tudo, dar a volta na folhinha, né, não precisa não. Deixa eu marcar mais assim, porque aqui nós temos os raminhos. Aí, ó, quase nada nesses cantinhos, assim. Primeiro a gente escurece a parte de dentro e depois a gente esfumaça o nosso tom lá para fora. Aqui um pouquinho. E eu vou seguir em volta de todo o meu trabalhinho, fazendo esse esfumaçado. Eu, quando falo em volta, né, você já entendeu que não é fazer contorno de tudo, mas observar onde está as regiões assim mais adentro, né? Para você trabalhar, você pintar um pouquinho aí, nesses espaços. Olha só, eu não dei a volta aqui, não dei a volta aqui, não vou dar a volta aqui. Eu vou procurar o cantinho que tá mais aqui, ó. Faço o meu contorninho aqui embaixo, e quando o meu pincel já está basicamente sem tinta, né? Só tá sujinho, aí eu limpo essa sujeirinha para fora. Aqui, ó. Aqui para fora.
Eu vou dar sequência aqui a minha pinturinha por esse botãozinho, né, pra te vir trazendo. Olha só, eu vou pintar aqui toda essa região correspondente a pétalas com branco. Preencher, só preencher mesmo, não tem nenhum segredo, nada de interessante, só o preenchimento com branquinho. Tô fazendo uso aqui do pincel número 8, tava usando antes o 14, agora eu venho com o pincel número 8. Daí, eu vou pegar o cinza, pegue um cinza que você tiver, seja o cinza, seja cinza lunar, que é o que eu estou usando, o cinza ônix, fica um tanto, uma misturinha meio azul, meio verde, enfim, mas também serve, ou o cinza chumbo também vai servir. Para escurecer aqui, ó, essa região aqui de baixo. Eu vou deixar secando aí um pouquinho, enquanto eu vou fazendo as sépalas, para depois reforçar o branco, tá certo? Para as nossas sépalas, eu venho aqui com branco, também com branco. Preencher aqui. Preenchendo logo todas essas pontinhas. E vou terminar o preenchimento delas com verde musgo. Permaneço com o pincel número 8, mas se quiser pegar um menorzinho, né? Pode pegar, afinal aqui os detalhes são pequenos nesse momento. Para sombrear um pouco, eu venho com o verde pântano. Deixa eu marcar aqui essa primeira, que está por baixo. Aqui está por baixo. E aqui está voltada para o chão. Então, o que que a gente faz? Pega aqui um pouquinho de verde musgo só de um lado do pincelzinho e faz aqui o contorninho. E para esse cabinho, eu vou vir com o pântano. Já tá escurinho aqui embaixo, eu vou seguir com o tom escurinho mesmo. A parte de maior luminosidade, eu vou acrescentar um pouquinho mais de branco. E para a pétala, eu vou vir aqui, ó, coloco essa assim de branco e puxo para baixo o excesso. E puxo aqui para baixo, fazendo o acabamento.
E vou deixar como uma pétala inteira, não vou partir. Essa não. Bom, vamos em frente. Para as minhas pequenas folhas, eu vou vir aqui com branco. Se o meu tecido fosse branco, eu usaria esses mesmos tons. E para realçar mais as minhas folhinhas, eu iria colocar contorninho cor verde, tá? Para o caso de você ter um tecido branco e ficar se perguntando, ué, mas eu vou pintar tudo isso com branco no meu tecido branco, vai ficar tão apagado? Pode pintar. Aqui, ó, o verde musgo na parte de baixo e um pouquinho do pântano. Daí, eu vou fazer assim, ó, pântano mesmo. Eu vou puxar aqui uma nervurinha. Vamos ver como isso foi feito. Vamos pintar mais uma, olha só. Eu venho aqui com branco. Só preenchendo. Chega aqui para baixo, eu sigo com o verde musgo. A gente vai fazer a emenda aqui dos tons para não ficar marcado. Se ao acaso estiver marcando um pouquinho, pegue um pouquinho mais de branco, que vai ajudar a minimizar, tá certo? A manchinha. E aqui, pântano. Venho, então, com o pântano bem pouquinho, só de um lado do pincel e me dou uma nervurinha aqui. Feito isso, vou lavar aqui meu pincel e vou pegar um pouco de branco para realçar um pouquinho aqui em cima. Esse branquinho que estou colocando agora, pode ser colocado quando você terminar o desenho, né? E é só fazer a finalização, que ele segura melhor pelo fato de estar seco. Os tons que estavam aqui já embaixo, né? Já estarem secos. Pronto. Vamos fazer esse aqui agora. Essa minha florzinha está bem lateral, então, vou preencher suas pétalas com branco. Suas duas grandes pétalas, tá? Preencher totalmente com branco pra gente detalhar. Vou pegar, então, o cinza lunar e vou escurecer, né? Essa região que as pétalazinhas vêm aqui pra dentro, ou para dentro, literalmente, dessas sépalas que estão segurando. As estão segurando. Vou escurecer bem aqui, com esse cinza. Essa parte aqui de baixo. Pode puxar deixando riscadinho ou bem emendado, fica bem a seu critério, não tem problema não. E vou também escurecer aqui, ó. Essa separação entre elas, tá? Que são duas que aparecem. Pronto. Enquanto vai secando um pouquinho aí, deixa a gente fazer as séparas. Você ainda lembra? A gente vem com o branco. Pinta mais ou menos metade, deixando esfumaçado,
tá? Aí, vem com o verde musgo e termina o preenchimento dela. Sempre emendando os dois tons. Vamos logo fazer essa outra. Olha só, meu pincelzinho já estava sujo com o verde musgo, o meu branco já ficou mais esverdeado, também é bom. Agora, deixa eu terminar aqui com o verde musgo. E o verde pântano agora é o próximo, que é a sombra. Ele vem aqui embaixo. E ele vem aqui. E com ele mesmo, lembra? A gente tira o... Já vem aqui, ó, tirando o cabinho. Deixa eu pegar a tinta só de um lado do meu pincelzinho. E deixa, depois a gente termina essa parte aqui, tá? Aqui um pouquinho do verde musgo. Faço o contorninho aqui. E aqui. Um pouquinho de branco aqui. E um pouquinho aqui. Vou lavar o pincel. E vamos pegar aqui mais branco para o acabamento aqui de cima, que a gente nessa hora esconde mais esse risco, né, de grafite que ainda aparece. Mas mesmo assim, eu sugiro que você passe o risco assim mais marcadinho. Esse desenho ele é muito simplesinho, para quem tá iniciando dá para fazer, né? Para ir se arriscando aí. E quando o risco tá mais marcado, fica então mais fácil, porque a gente não acaba na pintura ele sumindo, e a gente se sentindo um pouco perdido, sem saber o que fazer, né, para encontrar as separações das folhas, das pétalas, enfim, dos elementos do nosso desenho. Lá no final, se você achar que esse branco ainda precisa ficar mais branco, reforce novamente, tá certo? Pronto. Esse daqui eu quero um pouquinho diferente. Eu vou pegar aqui um pouquinho de púrpura na quina do meu pincel. Continuo tudo aqui com o pincel número 8. Aqui, ó, vem bem no meio e coloca assim, ó, uma bolinha, tá? Vamos dizer que eu parti aqui em 3 aqui e nessa parte de cima eu coloquei, mas no meio, nesse sentido. Aqui. E agora, eu vou preencher, deixa eu lavar meu pincel, eu vou preencher tudo com branco. Aqui eu venho emendando. Os tons, mas também só aqui, viu? Todo o restante vai respeitar esse púrpura, não vai emendar ele, não. Ó, vai passar em volta. E agora, eu vou terminar a pintura do meu botãozinho todo com branco.
sépalas não, né? Só a parte de pétalas. Vou pegar aqui o cinza. Lembrando que eu tô usando o cinza lunar. Vou escurecer bem aqui a parte de baixo. E vamos fazer aqui as nossas sepalazinhas do mesmo jeito que fizemos as anteriores. Se você tiver alguma dúvida, você dá uma voltada no vídeo e vê como fazê-las, tá certo? Pronto, agora eu venho aqui com o branco, reforçando do mesmo jeito que fiz nos outros botões. Branquinho aqui na quina do pincel, aí eu venho reforçando esse em volta. Aqui. E aqui embaixo eu vou colocar também. Pronto. E vou fazer essa outra folha. Venho aqui com o branco. É importante que você deixe esse branco esfumaçado para que ele receba bem o verde que vai vir aqui embaixo. Tô colocando musgo, mas pode ser pinheiro, oliva. O verde oliva fica muito bonito também. O verde que você tiver na sua casa, tá? Grama. Vamos fazer a emenda dos tons. Passar bastante o pincel para não ficar marcado, manchado, uma separação. Aqui é branco, aqui é verde, né? E o verde pântano. Que a gente vai puxar, porque a finalidade é escurecer, dar uma sombra para essa região. Vamos pegar verde pântano só de um ladinho e fazer a nervura. E daí a gente já aproveita, olha, e vem trazendo, né, o cabinho que eu quero mais grosseiro, então vou marcar os dois lados. Aqui temos mais, né, tem esse cabinho que vem aqui e eu vou seguir até aqui embaixo. Sempre pegando mais tinta, porque realmente eu quero ele mais marcado, tá? Esse aqui é só um detalhezinho que depois a gente coloca, não é um cabinho, não. E aqui também. Bom, aqui nós temos algumas folhas maiores, né? E a pintura não é muito diferente dessas pequenas que fizemos. Eu venho aqui com branco, vou pintar boa parte dela com branco. Do mesmo jeito que as menores. Sempre deixando esfumaçado a parte que vai receber o verde. Sempre que uma cor vai encontrar outra, né? Vai fazer uma emenda, é bom deixar esfumaçado, que a gente consegue fazer essa emenda muito melhor. Muito mais fácil, sem manchinhas. E faz logo, não deixa secando não, para depois não dificultar para você.
Aqui eu vou vir com o verde musgo. Vou me preocupar logo com a emenda aqui. Pode deixar ela lisinha ou riscada, fica bem a seu gosto. A minha eu vou deixar nem isso, nem aqui. Um pouco riscado, um pouco lisinho. E até então, você viu que não teve, né, diferença nenhuma da pintura das folhas pequenininhas. Pegar um pouquinho de branco para trazer o contrário, para melhorar a minha emenda. Tá muito quente aqui, aí a tinta vai secando rápido. E eu não tô usando, né, nada aqui me ajudando hoje para entardecer essa secagem. Pronto, agora eu venho aqui com o verde pântano, fazendo o contorno aqui da flor. E vou puxar esse pântano aqui para cima. Trazer ele um pouquinho mais aqui no centro. Pegar um pouquinho só. E vou marcar aqui assim. Como nervurinhas que vai caindo aqui para dentro, tá? Acompanhando os detalhes da folhinha. E vou fazer a nervurinha aqui do centro. Mas, é claro, deixa eu lavar aqui meu pincel, que eu quero um pouco de branco mais. Aqui, ó. Bom, e a minha folhinha, né, fica dessa forma. Você viu que não tem muita diferença, são poucas, não é difícil de fazer. Deixa eu vir aqui colocar o branquinho. Já tá mais sequinho, deixa eu colocar o branquinho aqui dessa folhinha. Eu gosto de deixar secar um pouco, porque o branco, ele vai aparecer mais forte, né? Bem mais marcadinho, quando a gente coloca assim depois. Temos 3 folhas aqui, olha. E elas, a pintura será igual, né? A gente vai vir com branco, a base, né? O branco, o verde musgo. Aí, depois vem a sombra com o pântano e vamos seguindo para colocar mais um pouco de luminosidade com o próprio branco. Tudo igualzinho. Vamos fazer mais essa aqui. Juntinhos, mais devagar, para você perceber direitinho, né? Que não tem lá. Não é assim difícil fazer a pintura dessas folhinhas, olha só.
pintei metade dela com branco, aí você diz, olha, mas tá mais que a metade, porque eu deixo esfumaçado. Aqui, ó. Aí, eu vou esfumaçar, ó. Aqui. Aí, cresce mais, né? Aí, eu vou pegar aqui o verde musgo, termino o preenchimento. E agora, do jeito que eu esfumacei o branco, aqui para o espaço do verde, eu vou esfumaçar o verde no espaço do branco. Eu quero, então, agora, né, o verde pântano. E o verde pântano, ele vai ser colocado na região onde a folhinha está embaixo de alguma coisa, nesse caso. Porque no caso das pequenininhas, era na parte de baixo, isso era sempre, né? A gente percebe que vai sendo sempre na parte de baixo da folhinha. Bom, venho aqui, puxando esse verde pântano, deixando mais escurinha. E eu escureci a outra também um pouco, a região aqui, ó, central. E essa também. Bom, nós pegamos um pouquinho do pântano e viemos aqui assim, marcando como se fossem nervurinhas. Essas regiões que tem uma entrada. Aqui, ó. Em resumo, a gente não vai contornar a folha inteira, mas a gente contorna bastante, não é? E faz uma nervura principal. Deixar ela mais marcada. Pronto. Vamos acrescer um pouco de luz. E a nossa folhinha, né, ela vai ficando assim. Deixa eu trazer um pouquinho mais de branco aqui. E mais uma folhinha pronta. E a outra será pintada do mesmo jeito, aliás, todas as outras.
para a nossa base, eu vou vir aqui, olha, com o púrpura nessa região onde tem os pistilos. Lembre-se, a gente deixa na esfumaçado aqui, ó. Porque eu vou terminar a pintura da minha florzinha com o branco. E vou seguir aqui com o branco. Primeiro, vou me preocupar com a emenda dos tons, como nas folhinhas e nos botões, né? Pode ser riscado ou bem emendadinho. Deixa eu colocar o meu branco aqui. E vou terminar tudo com branco. Essa primeira parte é um pouquinho mais cuidadosa, né? Porque é a região onde a gente tá fazendo a emenda dos tons. Pra não ficar manchado, não ficar... Vou deixar um pouquinho riscadinho aqui para dentro. E vou seguir agora, terminando o preenchimento de tudo isso aqui com o branco, só branco. Agora, eu vou pegar aqui o cinza lunar e vou passar aqui, ó. Na separação entre as pétalas. Sombra para o branco serve tanto cinza lunar, cinza e cinza chumbo. São ótimas sombras, mas na falta de todas elas, você pode usar um pouco de preto. E se não se importar, né, porque o cinza ônix, ele tem uma tonalidade mais diferente, pode estar usando ele também. E aqui. Vou colocar um pouquinho aqui também. Agora, para aprofundar ainda mais, pode colocar nessa região aqui de dentro, olha, eu tô colocando vinho, mas pode colocar berinjela, preto, terra queimada, também vai servir. Deixa eu colocar aqui uma boa porção. E vou puxar. É sempre opcional se você vai deixar mais riscadinho ou não. Bom, deixa a minha florzinha secando aí um pouco
Enquanto isso, eu vou pintando essa outra. E vou começar do mesmo jeito aqui, olha, com o púrpura. A parte mais delicada, não é isso? Aqui, eu vou colocar meu púrpura e vou esfumaçar em todas as direções. Porque, só não para baixo, tá? Mas aqui para cima em todas as direções, porque ele vai ser emendado ao branco. E estando esfumaçado, fica mais fácil, não é assim? Bom, seguindo aqui com o preenchimento da nossa florzinha fantasia, deixa eu pegar o branco. E venho logo para a emenda. Esse branco eu não coloco ele muito longo, porque ele vai ficar um pouco rosado, não é assim? Por conta da quantidade de púrpura umedecida que temos aqui no nosso tecido. Então, eu deixo ele mais curtinho, venho aqui fazendo a emenda. Deixa eu lavar aqui no pincel para eu não continuar levando púrpura, que eu não quero crescer essa tonalidade pra cima da minha flor. Daí, olha, eu já venho continuando aqui com o branco. E já vou eliminando o tom púrpura. Deixar um pouquinho riscadinho. E pronto, gente. Agora é só terminar o preenchimento da minha florzinha inteira com branco. Não tem mais nenhum segredinho. Então, eu vou preencher aqui todo o restante pra gente detalhar, tá certo? Agora, eu vou pegar aqui um pouco de vinho. Vou colocar aqui. Nesta parte aqui, bem de dentro. E vamos lavar bem esse pincel. Pegar o cinza. A separação aqui das pétalas. Aqui. E esta última. Agora, eu venho aqui com o branco, reforçando nessa parte de fora. Melhorando o acabamento. Enfim. Todas as pétalazinhas vão levar, tá? Um branquinho.
Mesmo essa que tá aqui atrás de tanta coisa, mas levará o seu branquinho. Aqui. E nessa aqui, eu já vou colocando menos, né? Porque tá indo para uma região de sombra. Pincelzinho aqui, número 8. E temos aqui, ó, o pistilo. Pistilozinho aqui, que é como uma pétalazinha de flor de batidinhas. Como é mesmo, a tinta na quina do pincel, aí eu faço aqui essa parte aqui de cima e venho puxando assim as laterais, ó, acompanhando o risquinho, cá para dentro. Faço essa região aqui. Pode deixar um excessozinho mesmo aqui em cima. E lateral, a gente puxa para dentro. Se isso aqui apagar muito depois, pode também reforçar, entendeu? Pronto. Agora, vamos para essa outra. A gente vem com o branco em volta, né? De tudo isso também. A gente vem melhorando esse acabamento, deixando mais esbranquiçadas nossas pétalazinhas. E com cuidado para não crescer demais o branco para cima da região que tem o cinza. Ele tem que aparecer, a gente não pode apagar esse cinza. Devido à cor do meu tecido, quando isso aqui secar, ainda vai aparecer um pouquinho a tonalidade. Mas, aí na sua casa, se seu tecido for branco, ficará muito melhor do que a minha pintura, com certeza. Aqui. E a gente percebe, né, que já fica bem mais branquinha. E eu venho para essa aqui também. Essa aqui, eu vou trazer o branco aqui.
E vou trazer de fora agora para dentro, né? Eu trouxe de dentro para fora, agora eu faço o caminho inverso. E aqui também eu vou fazer os pistilos. Aqui. E o último. Eu vou pegar agora verde pântano e vou vir aqui, ó, fazendo esses risquinhos que estavam aqui, esses capinhos, né, para as nossas vegetaçõezinhas aqui atrás. Esse aqui é o verde pântano. E eu vou só seguir o risquinho que já estava aqui. Tinta só de um lado do pincel e eu vou cobrindo esses risquinhos. Pronto. Vou pegar aqui o branco. Com esse pincel número 8 mesmo, eu vou vir aqui, ó, pegando tinta dos dois lados dele e vou vir batendo bastante aqui. Esmagando bem essa tinta que tô colocando aqui. E vou fazer isso, né, por toda essa região que tem esse acabamento. E em todas as regiões mesmo, tá? É tudo igualzinho, não muda. Você, se achar pouco, coloca mais, se achar muito, coloca menos, né? Menos raminhos. Agora, você pode colocar outro verde aqui, um verde mais claro, que venha complementar, ou você pode só colocar o branco. Eu vou colocar só o branco, porque eu não quero muito chamativo isso aqui atrás, não. E vou fazer o mesmo processo, viu? Quanto mais cores você colocar, mais chama a atenção. E o foco realmente são as flores. Aqui e aqui.
E para finalizar, eu vou pegar o pincelzinho zero, um pouco de púrpura. Aí, eu venho aqui, olha, contornando um pouquinho nosso trabalho. Só as pontinhas, assim, um pouquinho as pontinhas das pétalas. E você vai colocando, geralmente nessas curvinhas, não precisa colocar se não gostou, é bem opcional, tá bom? Um pouquinho aqui nessa pontinha. Vou só marcar um pouquinho aqui. E aqui nem precisa, mas eu vou colocar, deixa eu ver se dá pra ver o botãozinho da... Deixa eu trazer vocês mais para cá. Eu vou colocar aqui também. E aqui. E para hoje é isso, pessoal. O nosso trabalhinho aqui todo finalizado. Então, logo mais eu volto com a nova ideia pra gente, tá bom? Beijos, até o próximo. Tchau!